Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu de novo, depois de muito tempo sumida aqui, muita coisa acontecendo, mas eu vou estar sempre tirando uns dias da semana para estar gravando e colocando o vídeo aqui, então continua nos acompanhando, a gente não acabou, não desistiu, vamos continuar estudando o livro de Provérbios, e você pode se inscrever aqui que vai chegar sempre para você a notificação quando a gente colocar um vídeo. É bem interessante a gente parar para pensar a respeito do livro de Provérbios e da sabedoria de Deus para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para a forma com a qual a gente encara a vida, a gente se comporta, a maneira pela qual a gente toma as nossas decisões. É interessante porque a maioria dos nossos erros, eles não são causados pela nossa ignorância com relação ao que está acontecendo, né? Não é porque a gente não sabe de que forma agir, de que forma se comportar, o que falar, o que fazer. Na verdade, na grande maioria das vezes, as nossas atitudes e os nossos erros, eles são motivados pela desobediência e não pela ignorância. Porque se nós formos olhar na palavra de Deus, nós vamos entender que a sabedoria ela está disponível às pessoas. Em Provérbios capítulo 1, o versículo de número 20 e o 21, ele vai dizer o seguinte, ó: escutem, a sabedoria está gritando, ela está falando muito alto. Aonde? Nas ruas e nas praças. Então, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, ela está disponível, ela está aí gritando nas ruas e nas praças. As pessoas sabem o que deve ser feito, mas elas escolhem fazer o contrário daquilo que elas sabem que deveria fazer. Então, o principal problema do homem não é a ignorância com relação à verdade. Eles conhecem a verdade, eles sabem o que precisa ser feito, mas o principal problema do homem é a desobediência, que é vista desde a infância, desde a criança pequena, que a mãe faz de tudo para que ela se comporte ou faça alguma coisa, e a criança, de forma deliberada, faz uma coisa errada, faz o contrário. Parece que a mãe está falando o contrário. A mãe manda ele ir, ele vem, se manda ele vir, ele vai embora, enfim. Nós vemos isso desde a criança mais novinha, a gente já vê os sinais da desobediência por conta da maldade que há no coração do ser humano caído. Então a sabedoria ela está disponível, mas no versículo 24 e 25 vai nos mostrar que o quê? Que ela é ignorada. Versículo 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram, não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Então, a desobediência no coração humano é o que faz com que o homem persista no erro. Aquela ideia, sabe, de que eu fiz de um jeito, eu vi que não é certo, eu colhi as consequências, deu errado, mas eu vivo a minha vida toda seguindo esse mesmo caminho, ensinando meus filhos, ensinando os meus netos, ensinando a minha família a agir da mesma forma, achando que eu vou ter algum resultado diferente. A gente sabe que isso é impossível. É impossível. Se você está fazendo a mesma coisa, se você está se comportando da mesma maneira, você vai colher os mesmos resultados. E a sabedoria, ela clama, ela ensina, mas as pessoas preferem o quê? O orgulho, prefere a prepotência de seguir os seus próprios caminhos. E aí escolhem desobedecer aquilo que elas sabem que deveriam fazer. E o grande problema do homem não é a ignorância, não é a falta de conhecimento, mas é a desobediência. É a desobediência no coração. Então a sabedoria está disponível, a sabedoria está sendo rejeitada, está sendo desprezada, está sendo trocada pelo conhecimento ou pela, abre aspas, sabedoria humana, o que eu acho que é correto, como eu quero me posicionar nessa situação, o que eu quero falar nessa situação. E o que é que acontece quando nós ignoramos a sabedoria divina, nós ignoramos o que nós precisamos fazer para seguir nossas próprias vontades, para seguir aquilo que vai na nossa cabeça. A Bíblia nos mostra que ignorar a sabedoria divina nos traz graves consequências. Graves consequências. Olha o que nos diz no versículo de número 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês.
Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldade. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem, porque rejeitam a sabedoria, e os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. A consequência que a gente traz sobre a vida por sermos desobedientes, por ignorarmos a sabedoria divina, por ignorarmos os preceitos divinos, é a morte. De que se queixa o homem? Queixe de suas próprias ações. É sua própria desobediência que tem causado aquilo que você está colhendo na sua vida. Então, que nós venhamos a estar atentos à voz de Deus, à palavra de Deus, à sabedoria divina para guiar as nossas vidas, porque nós colhemos o que nós plantamos. E quando nós desobedecemos à vontade de Deus, quando nós rejeitamos a sabedoria, nós estamos plantando para nós mesmos colher depois a destruição. E o que é que a gente faz para obter essa sabedoria? O que nós podemos fazer para que a nossa desobediência, o nosso coração obstinado, sabe aquela coisa que as pessoas falam até naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas não necessita ser dessa forma. A gente não precisa errar da mesma forma todas as vezes. A gente não precisa ter essa postura de desobediente, obstinado, seguindo o nosso próprio coração. A Bíblia nos dá um conselho, e o conselho é aceitar as repreensões de Deus, aceitar as correções de Deus sobre as nossas vidas, aceitar que a palavra de Deus determine de que forma eu vou viver. Porque quando a gente tenta viver da nossa própria forma, da nossa própria maneira, a gente já pode perceber e comprovar na nossa própria pele que não dá certo, não dá certo. Nós tomamos muitas decisões erradas. Nós seguimos o nosso próprio caminho e na maioria das vezes o nosso caminho não leva para lugar nenhum. Ou se leva para algum lugar, um lugar muito ruim. Então nós precisamos entender que é a sabedoria de Deus que vai transformar as nossas vidas, que vai mudar a nossa história, que vai fazer com que no nosso dia a dia nós venhamos a tomar decisões mais acertadas, assertivas. E o que é que nós devemos fazer? Provérbios nos dá a receitinha para isso. Provérbios capítulo 3 e o versículo de número 11 e 12. Olha o que nos diz a Bíblia. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime. Não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Se Deus está te corrigindo, se Deus está te mostrando que algumas coisas em sua vida não estão corretas e que você precisa se consertar, que você precisa se arrepender, sinta-se feliz por isso, porque Deus só castiga quem Ele ama. Deus só corrige em quem é seu filho. Então isso é maravilhoso. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração, lhe convencendo do pecado, lhe convencendo da justiça, lhe convencendo do juízo, isso é maravilhoso. É porque você é filho, você foi chamado e escolhido por Deus. Então arrependa-se dos seus pecados, abrace a palavra de Deus, os seus princípios, os seus preceitos na sua vida. E você terá um futuro transformado pela palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo em sua vida. Mas se você seguir o caminho obstinado do seu coração, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. É isso que a gente consegue por seguir os nossos próprios caminhos. Aquele que ouve a correção, aquele que aceita a repreensão, entende que Deus faz isso porque ama. Esse realmente entendeu o Evangelho, esse realmente é sábio. E a Bíblia também fala sobre aquele que é repreendido, mas que não aceita isso. No capítulo 29, Provérbios 29,
versículo 1, olha o que diz. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Então, se você é repreendido para o seu bem, para que você realmente mude a sua forma de agir, mude a sua forma de se comportar, e você não faz isso, a Bíblia nos diz que esse cairá na desgraça, na ruína, esse alcançará consequências negativas em sua vida, porque Deus corrige a quem Ele ama. Então, se a palavra de Deus te confronta, se a palavra de Deus te coloca no canto da parede e diz, olha, você está fazendo errado, você está indo pelo caminho errado, você está pensando errado, você está vendo a vida de forma errada, não confie e acredite em si mesmo, confie e acredite na palavra de Deus. Porque a desgraça desse mundo não é a falta de sabedoria. Falta de sabedoria destrói muitas pessoas. Mas às vezes não é nem o que a gente não sabe que deixa a nossa vida do jeito que está. É a nossa desobediência. É a gente encarar a verdade e tentar de todas as formas fugir da verdade e seguir a nossa própria verdade. Mas deixa eu te dizer um segredinho. Só existe uma verdade, um caminho e uma vida, que é Cristo Jesus. Fora de Deus não há nenhuma outra verdade. Ele é a própria verdade. Então, ouça a verdade. Ela está gritando e clamando nas ruas e praças. Ouça. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua forma de agir e conduzir sua vida. E com certeza Cristo Jesus irá endireitar as suas veredas. Fará você andar no caminho da justiça. Que Deus abençoe todos vocês. Muito feliz de estar aqui de novo. E eu prometo a vocês que isso vai se tornar mais frequente, ok? Grande abraço. Deus abençoe a todos. E até mais.